Destino da viagem: Paulo estava sendo levado a Roma para ser julgado por César. Embarque em Cesareia. O navio era um navio mercante de Alexandria, com destino à Itália. Companheiros de viagem: Lucas, o autor de Atos, acompanha Paulo, além de outros prisioneiros e centuriões. Escalas no caminho: o navio fez paradas em Sidom, Mira, Lazeia e Salmone. Condições climáticas: a viagem foi marcada por ventos contrários e tempestades. Naufrágio: o navio naufragou na ilha de Malta, após 14 dias de tormenta. Consequências: todos os passageiros e tripulação sobreviveram, mas a carga foi perdida. Profecia de Paulo, Atos capítulo 27, versículos 9 e 10. Paulo avisa que a viagem será perigosa e recomenda adiá-la, mas o centurião responsável não o escuta. A precisão da profecia e a aparente descrença do centurião geram questionamentos sobre o papel do livre-arbítrio e da intervenção divina. Anjo e revelação, Atos capítulo 27, versículos 23 e 24. Paulo relata uma visão de um anjo que garante a segurança de todos a bordo. Esta aparição angélica suscita discussões sobre a realidade da experiência e seu significado simbólico. Comportamento dos soldados, Atos capítulo 27, versículos 42 ao 44. Ao invés de matarem os prisioneiros para evitar fuga, os soldados optam por salvá-los. Essa atitude humanista contrasta com a rigidez habitual do sistema carcerário romano e levanta questões sobre a possível conversão de alguns soldados ou a influência de Paulo. Habilidades de navegação de Paulo, Atos capítulo 27, versículos 9 ao 11. Apesar de ser prisioneiro, Paulo demonstra conhecimento sobre navegação e meteorologia, sugerindo que já havia realizado outras viagens marítimas. Descrição técnica, Atos 27. O texto utiliza termos náuticos específicos, como proa, popa, âncoras e ventos contrários, demonstrando familiaridade do autor com a vida no mar. Alguns estudiosos sugerem que Lucas, o autor de Atos, pode ter sido marinheiro antes de se tornar seguidor de Cristo. Hospitalidade em Malta, Atos 28. Do capítulo 1 ao 10. Os habitantes da ilha de Malta demonstram gentileza e acolhimento a Paulo e seus companheiros, oferecendo-lhes abrigo, comida e assistência. Isso contrasta com a imagem negativa que os romanos comumente tinham dos povos do Mediterrâneo Central. A época do ano descrita em Atos, outono, era considerada perigosa para viagens marítimas devido a tempestades frequentes. Os navios da época eram frágeis, construídos principalmente de madeira, e a navegação dependia estritamente das condições climáticas. Império Romano e o sistema carcerário. Prisões fixas eram raras no Império Romano. O transporte de prisioneiros era comumente feito por navios mercantes, ocasionando viagens longas e precárias. Cristianismo primitivo. A Igreja primitiva estava em seus primórdios e enfrentava a perseguição do Império Romano. A viagem de Paulo pode ser vista como um símbolo da propagação do cristianismo, mesmo em meio a dificuldades. A ilha de Malta, onde o naufrágio ocorreu, se tornou um importante centro do cristianismo primitivo. Hoje, a ilha abriga a Gruta de São Paulo, local onde se acredita que o apóstolo tenha se abrigado após o naufrágio. A narrativa da viagem de Paulo ao mar inspirou diversas obras de arte ao longo da história, incluindo pinturas, esculturas e poesias. A rota marítima descrita em Atos 27 é utilizada por estudiosos para entender melhor as viagens marítimas no Império Romano. A viagem de Paulo ao mar é mais que um simples relato histórico. É um evento repleto de mistérios, simbolismos e ensinamentos valiosos. Ao mergulharmos em seus detalhes e curiosidades, enriquecemos nossa compreensão da fé cristã primitiva, da vida de Paulo e da importância da perseverança diante das adversidades. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Se quiserem continuar acompanhando nosso trabalho, não se esqueçam de clicar no botão de inscrição e ativar o sininho.